Bom, acontece o seguinte, nós temos que nos garantir. Essa questão de alguém afirmar isso ou aquilo é muito problemático, porque enquanto o patrocinador estivesse utilizando o fundo de pensão, é claro que não há interesse nenhum em se afastar. Entendeu? Isso é uma coisa lógica. Entendeu? Então, e também não vai fazer declarações públicas dizendo, já imaginou se o presidente do banco dissesse assim, olha, nós estamos pretendendo desligar da Previ? Não vai dizer isso. Tá? Então, o que acontece? A gente tem que se precaver. E nós vimos acompanhando o desenrolar desse movimento, até para esclarecer o seguinte, a retirada de patrocínio não é nada, não é novidade nenhuma. Né? Isso, até a 109 já falava nisso, artigos 25 e 33, e tem uma resolução no meia dúzia, porque os órgãos lá mudam de nome. Era CPC, mas é tudo aquela comissão vinculada ao Ministério da Previdência, tal, tudo é governo. Então era CPC, vocês se lembram do CGPC, e a nossa preocupação é que o pessoal que está analisando a retirada de patrocínio é o mesmo que fez a resolução 26. Entendeu? Só mudou o nome. E a composição é a mesma. 5 do governo e 3 que dizem que não são do governo. Agora vejam só. A BRAP, que só os seminários da BRAP, esse seminário que eu falei que fui só no fundo de pensão patrocinado pela BRAP, que é simpatizante do patrocinadores, a tal de OPEP, que parece que é não sei o que, dos patrocinadores, e que não é o do petróleo, não. E tem a ANAPAR. A ANAPAR, tudo bem, a gente dá um certo crédito, até porque ela está muito inferiorizada lá dentro do Conselho. Ela estava na resolução 26 e se retirou para não votar, porque achou que ia perder, e acabou se retirando na resolução 26. E esse problema é sério. Então, o problema maior é que se procura criar normas para diferentes fundos de pensão, e que são de características completamente diferentes. Nós vimos esse problema nessas agências reguladoras, por exemplo, na CACI. Qual é o problema da CACI? É que querem regular também diferentes planos de saúde. O plano de saúde de autogestão é diferente do plano de mercado. O plano de mercado, quando a ANS obriga o plano de saúde a fazer um procedimento caro, ele vai no fim do ano lá, faz uma planilha, pede 15% de reajuste e a ANS dá. A CACI não pode fazer isso, porque ela está amarrada naquele percentual que o pessoal desconta. Bom, então, é uma luta desigual. Então, a gente vem acompanhando administrativamente, participamos de sugestões remetidas em cima da minuta, participamos também de vindas aqui ao Ministério da Previdência. Entendeu? E, quando vimos, é melhor prevenir do que remediar, para não acontecer com a resolução 26, que nós estamos entalados, depois que ela se instala, você, para tirar a resolução, é complicadíssimo. Então, nós temos que fazer o seguinte, vamos, pelo menos, assustar o pessoal. Vamos fazer um mandato de segurança em face do presidente e dizer que... Ela está prevista na lei complementar 109, e nós não podemos questionar a legalidade, até porque não seria o problema de mandato de segurança se faria isso. O que se questiona é a modulação dos efeitos de uma eventual retirada de patrocínio. A quem se aplicaria, a quem seriam aplicados os efeitos danosos de uma eventual retirada de patrocínio? Esse é o primeiro ponto que se questiona. Não se pode admitir que a retirada de patrocínio afete, por exemplo, um plano de benefícios fechado, já encerrado. Isso é uma modificação de ato jurídico que se aperfeiçoou sob a vigência de um ordenamento anterior à resolução, e mais do que isso é uma lesão inegável a direito adquirido. Direito de ter o Brasil como patrocinador, na época em que ingressaram no plano de benefícios. Então, esse revolvimento de relações jurídicas já consolidadas no passado, a nosso sentir, é ilícito. E é exatamente isso que se busca limitar impedir com esse nível de segurança preventivamente impetrado. Bom, lógico, nós sabemos que, como não há ainda a resolução concretamente aprovada, as chances de deferimento de uma medida liminar são remotas,
pelo fato de não haver uma resolução concreta. Mas o juiz, de toda forma, teve de dar a oportunidade ao Conselho Superior da Previdência Complementar para que se manifestasse acerca daquela indagação. Houve manifestação e imediatamente o processo foi concluído para a aprovação de uma decisão. Então, nós estamos na iminência de ter a divulgação de uma decisão, que ainda não foi tomada. Pode ser o deferimento ou o indeferimento de medida liminar, como pode ser a sentença. Eu, particularmente, aposto nessa hipótese. Na minha opinião, o juiz vai sentenciar de plano. Se antes disso ocorrer o fato novo que se anuncia no mês de abril, mas que já se anunciou para dezembro, para tantas outras datas, né, sucessivamente postergadas, então, se de fato ocorrer a aprovação da resolução antes da aprovação da sentença, nós informaremos ao juiz e muito provavelmente esse fato novo vai dar um sentido diferente para o processo. Mas, por enquanto, eu particularmente não apostaria na aprovação para abril. Não sei quanto aos senhores, mas pelos sucessivos adiamentos que já ocorreram, eu não sei se todos comungam dessa opinião, e é só uma opinião pessoal, mas eu não tenho a sensação de que será aprovada no abril. Então, de todo modo, eu queria noticiar aos senhores que essa ação está em tramitação aqui em Brasília e que tem, como eu disse no início, o objetivo de firmar a posição de que não receberemos passivamente uma resolução que permita a retirada das reservas garantidoras e não receberemos passivamente uma resolução que inove permitindo que haja retirada de patrocínio em relação a planos já encerrados. Essa é a questão, esse é o ponto que se veicula no lugar de segurança. Eu esqueci de mencionar aqui, mas por direito tem que mencionar, também o esforço feito pela NAB nesta questão da retirada de patrocínio, ao encomendar um adiantado parecer do desembargador Andréia. Esse parecer, de cerca de 70 páginas, foi disponibilizado pela NAB, nós recebemos, e é um parecer também no mesmo sentido de defesa dos direitos adquiridos e de evitar a sanguinha dos recursos dali. Aliás, só para terminar, essa questão dos direitos adquiridos é uma questão mais importante, né, e que tem sido violentada pelo judiciário ultimamente. Nessa questão da sexta alimentação, que tanto se debateu aqui, ela foi violentada esse princípio dos direitos em função do fator econômico. Porque no momento em que previ, conforme informou aqui, que presente alguns participaram na reunião em Campinas, o diretor Marcel, lá em Campinas no ano passado, no momento em que previ, aprovisionou 6 bilhões, né, eu contestei inclusive os valores dele para lá, por conta do pagamento das ações da sexta alimentação, chegou e apresentou para o judiciário essa conta. Olha o que representa a sexta alimentação. E o fator econômico, o fator a preponderância do direito, como vocês viram aqui. Tem alguma pergunta? Alguém vai participar? Se abra. Bom, eu queria só lembrar, eu participei de alguns reuniões, e me parece um teatro muito perfeito, porque é um ponto que está condenando isso, aquilo, outro, nosso problema, e depois no final eu vou falar da eterna, que ganha um ponto que me termina terminar. Eu vou te assim. Agora, eu acho que uma das coisas que está sendo pouco discutida judicialmente é o fato da gente ser já encerrado. O benefício é um plano encerrado. Não tem que mudar mais nada, tem que só manter o que existe. E eles fazem uma relação para o fundo de pensão que não tem a mesma assistência, a mesma posição de nós. Isso tem que ser demonstrado a sociedade, porque é um fator determinante. Ele pode mudar isso. Então, é isso que eu queria falar.
Inclusive, o Wagner tocou nesse ponto. Um dos pedidos é em relação ao fato do plano encerrado. Agora, nós voltamos a isso, a dificuldade de fazer normas. A gente tem que dizer o que é que a gente é, porque a dificuldade de fazer normas com relação a diferentes tipos de função. Eu fui a uma reunião da ANAB, da ANAPAR, no Rio de Janeiro, e que compadeceu a ANAPAR e tal, e foi explicar o consenso, quer dizer, ela está fazendo o consenso com os outros, e foi divulgado até os termos desse consenso. Só que nesse auditório tinha umas 40 pessoas, e talvez 5 ou 6 eram do Banco do Brasil. Então começava a tratar de assuntos da Petrobras e tal, que não tinha muito. E nós sabemos, muitas vezes, nós sabemos constantemente, que quando se faz essa análise, estão visando a Previ. Quando fizeram a 26, que nenhum outro fundo está quase falando em reserva para distribuir. A prima rica é a Previ, então o olho é em cima da Previ. E essa retirada de patrocínio também vai ser visando essa parte, visando principalmente a Previ. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado. Eu não sei se talvez, que se a gente tivesse feito isso em relação à resolução 26, já tivesse entrado com uma preventiva na 26, naquele artigo, dizer que não pode isso, porque está contrariando a 109, uma resolução não pode, talvez até tivesse tido um caminho diferente. Então, agora a gente tem que fazer isso, é preventivo, dizer que nós vamos lutar na justiça e que não é daquela maneira de se retirar e levar e talvez inviabilizar o fundo de pensão. Se você for ler algumas coisas da minuta, está se falando até transformar em plano CD, em vez de benefício definido, uma série de coisas, entendeu? Aliás, até eu acho que o Rui até falou na ocasião que o nosso plano já está se transformando em contribuição definida, né? As coisas que estão se modificando aí já estão transformando quase com contribuição definida. Então, é esse cuidado que a gente tem que ver preventivo, né? Quando eu falei... Peraí, o Lorival. Não, eu sou meu complementar. Mas eu não posso falar... Só quero complementar, dizer que quando eu falei de defender que o plano é um plano fechado, eu tenho respostas. Eu falei da perícia até o pessoal entender. Eu acho que eu poderia falar isso, né? Isso. Roberto, o que foi colocado é o seguinte: essa retirada só precisa ter condições. Não só para preocupar com a lei, né? Não para fazer desenho do investimento, né? Apenas também no tempo de pensão, avaliar a questão. Quer dizer, muitas pessoas têm sempre de interesse público, tem tudo fazer nada. Eu acho que isso está pensando só nada. Exatamente. Parece que tem um noticiário que estaria em déficit, né? A Caixa, a FUNCEF, ele é apresentado déficit. Então, eles não estão. Quem está preocupado com o dinheiro é a Previ, o pessoal da Previ. E tem um alerta aqui, que não está aqui talvez muito em pauta, novamente vamos alertar sobre esse projeto que estão orquestrando de redução do percentual para a reserva de contingência. Entendeu? Aí vão secar a fonte, a Previ, o projeto do Bernoulli está falando que está tudo ótimo, muito bem, que hoje em dia está diferente de como foi instituída a 109, mas só que não esqueçam que em 2008 houve com a crise mundial, a Previ apresentou um déficit de 26 bilhões de reais. Se não houvesse aquela gordura que é acumulada, que alguns dizem até que duvidam até da questão do superávit, mas se não houvesse aquela gordura, o negócio estava mal. E a crise está aí, ó. Até o Tom Medeiros agora que está falando de falar na Coreia, né? Entendeu? Então tem a Coreia, tem a Europa, Espanha, etc. E daqui a pouco tem uma crise, aí já secou a fonte. Eles vão tirar, vai aumentar, além de voltar a contribuição, vai aumentar a contribuição, vai reduzir benefícios do pessoal da ativa, entendeu? Então, esse cuidado que a gente tem que ter, preventivo principalmente, né? Só para complementar, esses 20% de, isso aí é chamado reservas para contingência. E lá está a reserva, então é um negócio totalmente sem nexo. Eu já pedi para o Covid fazer a revisão
dessa contabilidade, somente encontrando na IFRS, que é nova norma, mas eles não vão entrar com o outro indivíduo. Não quero nem saber do outro indivíduo. Porque isso aí estão muito atrasados. Esse assunto é de 1976. Quer dizer, coisa do século passado. Tá? Um abraço, amigo aqui. Eu sou Zé Leão, da AFBB e Itapema, Santa Catarina. O Dr. Leão teve uma oportunidade que ele afirmou que o Banco do Brasil vai quebrar a Previ. Eu diria que o Banco do Brasil e a Previ vão se quebrar juntos. Até porque os dois estão tentando puxar o patrimônio. Mas a análise estratégica, ele sempre fala que você deve olhar não apenas até o novo, mas olhar atrás do novo. E nós estamos sabendo, e sempre sabemos que quando a Previ vende na mercadoria para nós, ela vende alguns tópicos, mas outros estão influentes lá embaixo e ficam escondidos. Eu teve a oportunidade de fazer uma manifestação no momento e que citou que, para mim, é o ponto principal que existe nesta alteração da revolução, que é exatamente aquilo que você citou. O objetivo principal dele não é a retirada da pessoa com a doença vermelha. O objetivo principal é estar sendo transformado o nosso plano plano fechado de benefício definido para contribuição definida. Esse é o objetivo base dessa nova resolução. Olhando lá atrás do novo, eu já vejo a logomarca da Previ escrita assim, aéreos. Isso lá vem por quê? Porque cada um de nós temos lá na Previ um valor chamado reserva matemática. Um tem 500 mil, tem 800 mil, tem 1.260 mil. E como plano transformado e como que teve uma resolução vai ser impositivo, que transformar esse plano aí, no momento que dessa resolução, eu vou dizer, eu vou transferir lá para a Isa a reserva matemática dela, que é 1 milhão. Transformar isso em médias, por média da reserva matemática, dos valores que existem no Previ, é só dividir a quantidade de beneficiário, nós chegamos a uma média de 700 mil para cada ano. Nós temos lá no Previ aproximada disso. Dividindo pela média do benefício complementar, que é 6 mil e pouco, nós chegamos a ter um salário de benefício do Previ para os próximos 6, 7 anos. E depois disso, o que nós vamos viver? Vamos viver com o benefício do INSS, esse, infelizmente, é o objetivo principal que me parece estar implícito, não está explícito no livro da resolução. Infelizmente, o que veio para a previdência, e me parece que é o objetivo primordial dessa proposta de resolução. Obrigado. Então, vamos encerrar? Olha, a sua colocação não está errada. Assim como a colocação do Rui Brito. Se nós formos recordar 1997, toda aquela campanha que todos nós participamos, Seara, Rui, no final eu tive um encontro muito interessante com lá na Previ, até quando já estava,
com essa pessoa que foi muito falada aqui nesse seminário, que é o ministro João Otávio Noronha. Você sabe que nessa época de 97, ele era consultor jurídico do Banco do Brasil, foi quem fez todo esse processo ali dentro. Logo depois, eu até agradeço a participação, não está mais aqui, do Mohamed, ter lembrado o processo judicial que eu fiz lá, tentando ressalvar os direitos adquiridos. Minha principal finalidade desse processo judicial era justamente defender o nosso plano de benefício definido. Porque, na mesma época, a Caixa Econômica Federal estava fazendo a migração dela do plano de benefício definido para contribuição definida. E o plano, já que nós estamos pagando para o famigerado ministro, o plano do ministro era esse. O plano era a migração do nosso plano de benefício definido para a contribuição definida. Ele só que queria, primeiro, fazer, como se fez no plano real, se fez em outras coisas, estava na moda na época, era gradativo. As questões tinham de seguir um determinado rito, porque a primeira coisa mais importante de 97 era o banco, aqui lá no maior estelionato da nossa história, né, foi os 5 bilhões aquele que o banco pegou. Mas, decorrido isso, o próximo caminho era fazer a transformação. Eu tive a satisfação de encontrar no corredor da Previ, o ministro João Otávio, e ele veio me dar os parabéns. Olha, eu sou protesto de salto, eu sou quase 10 mil autores, nós vamos fazer a transformação, a migração, e resolvemos ficar no benefício definido. Então, essa ideia não é uma ideia tão ultrapassada de dentro, pode estar tendo uma nova remetida agora, não é? Como se diz aqui, descartada. Eu acho que é muito bom que a gente tome medidas preventivas e é muito bom que a gente fique também batalhando, como disse o doutor aqui. Nós já fizemos a nossa parte em relação ao ministro João Otávio, podemos até dar a cópia do parecer, na ação do ano vida. Quando veio o agravo para cá, para quem caiu? Caiu para o ministro João Otávio. Tá? Aí nós lá levantamos o impedimento dele. Né? Levantamos, e veja com a maior cara de pau, ele, 30 dias depois, rápido, ele se manifestou no pedido, dizendo que realmente ele não só na época era consultor jurídico do Banco do Brasil, como ainda por cima era conselheiro deliberativo da Companhia Aliança. Tá? Vejam vocês aqui dentro. Então, nós temos já esse investimento dele lá, manifestado por ele em causa do Banco do Brasil. Se vocês quiserem, nós podemos estar. Bom, muito obrigado pelo comparecimento de todos. Está na hora do almoço. Obrigado. Não?